Olá, seja bem-vindo à nossa live de toda quarta-feira que a gente tem feito aqui de forma maravilhosa, de forma muito incrível que Deus tem feito em todas as quartas-feiras, em todas as lives, todos os cultos. O que Deus tem manifestado aqui é coisa tremenda. Então, compartilha já essa live com quem você pode compartilhar. Hoje a gente vai falar um tema muito legal, muito interessante. Eu, quando montei esse tema com Deus, eu falei, meu Deus, as pessoas precisam saber desse tema, né? Qual é o seu dom? Né? O tema da mensagem de hoje, qual é o seu dom? Então, é algo que as pessoas não sabem, as pessoas não procuram, não buscam saber. Então, você que está entrando, Evangelho não falha, né? Seja bem-vindo, Adriane, Jonathan. Então, vocês todos que estão aqui, todos estão chegando, compartilhe essa live, porque a gente vai falar sobre dons espirituais, algo que as pessoas às vezes não conseguem entender, não acessam, não entendem, não procuram saber. E tem tanta gente com tantos dons, porque Deus dá dons para nós. E tantas pessoas, às vezes, têm dons e não usam, não buscam saber, não buscam entender, não buscam se aprofundar. Mas hoje é o dia que Deus chegou para Deus clarear, Deus abrir o seu entendimento, os seus olhos espirituais, para você entender, mas não só entender, mas buscar, e não só buscar, mas receber de Deus. Porque há transferência dos dons, há transferência de poder, há transferências de unção, né? A gente, logicamente, existe um processo que constrói, existe um processo, né, de renúncia, existe um processo que você vai criar com Deus, você vai ter de entendimento com Deus, de viver coisas espirituais, de santificação, de purificação, de relacionamento com Deus, e isso vai formar o seu caráter com Deus, vai formar você na sua intimidade com Deus, mas tem coisas espirituais que são transferidas sim. E uma das coisas que eu vou até te mostrar na Bíblia, que caia por terra, esse preconceito de falar que dons não são transferidos, os sons não são transferidos, né, que poder de Deus não são transferidos. Então hoje aqui nessa live a gente vai retratar tudo disso. Então compartilha essa live com todos os seus amigos, todas as pessoas, com você e com tantas pessoas que precisam desmistificar sobre dons espirituais. Qual é o seu dom? Aqui na Reino For You a gente vai em várias vertentes, em vários lugares, ajudar você a receber mais de Deus. A gente tem toda terça-feira às 8 horas da noite, e quintas-feiras, às 7 horas da manhã, a gente tem a nossa sala de oração. Então, você que não está participando da sala de oração, participa da sala de oração. Tem sido tremendas, tremendas. Então, toda terça-feira, às 20 horas, e toda quinta-feira, a gente tem a nossa sala de oração às 7 horas da manhã na quinta-feira. Você também se inscreva no YouTube da Reino For You, que lá vai ter podcast, vai ter as pregações, vão ter todas as nossas movimentações dos vídeos, né, chamadas e coisas que a gente tem lá, tudo no YouTube. Então, vai lá, se inscreve, compartilha o YouTube, porque tem muita coisa legal. Você vai ver, tem tanto podcast, tantas entrevistas que a gente fez com tantas pessoas, gente. Se inscreva lá no YouTube. Vai ser muito bom também. A gente tem a mentoria também, Chaves do Reino, que a gente tem detalhado profundamente raízes hereditárias com as pessoas, com os indivíduos, com os casais, com as famílias. A gente tem entrado em coisas profundas em cada um, feito as pessoas crescerem em Deus, feito as pessoas acessarem toda a intimidade com Deus, levar o processo. Não são processos de ser liberto, não é só isso. Existe um processo de libertação, existe um processo para você acessar o reino de Deus. O reino de Deus é conquistado por esforço, não é só levantar a mão, eu renuncio, ou eu confesso. Não, existe um processo de transformação, existe um processo para você realmente viver as coisas de Deus. E nessa mentoria a gente vai levar chaves do reino de Deus para cuidar de você, né? Todo um tempo, é um ano de mentoria, na qual você vai ter todo acesso, não somente a conteúdos, não somente a informação, mas te ajudar a ser transformado para receber tudo aquilo que Deus tem. Então, gente, vamos para a palavra agora. Então, volto a falar para vocês, compartilha essa live, compartilhe, não deixe de compartilhar, amém? Então, a gente vai falar sobre dons espirituais. Qual é o seu dom? Você já parou para pensar qual é o seu dom? Você aí, escreve para mim qual é o seu dom. Você sabe, se você tem dom, escreve para mim. Eu tenho dom de sabedoria, a gente vai falar sobre os 9 dons aqui. Me fala aí, escreve aí qual é o seu dom. Você sabe qual é o seu dom? Muitas pessoas às vezes têm até vergonha de falar, eu tenho dom de sabedoria, eu tenho dom da profecia, eu tenho dom... Tem as pessoas que têm vergonha de falar.
Isso não é soberba, gente. Isso é se identificar, você entender que é você em Deus. Então, a primeira coisa que a gente vai ver aqui é em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 31. Portanto, procurai com zelo os melhores dons. Olha isso, gente. A Bíblia diz que nós devemos procurar com zelo, com cuidado, qual é o melhor dom, quais são os dons que nós queremos receber. Então, Deus, ele quer nos dar dons. Deus, ele quer nos dar, conceder a virtude da graça. O que é dom? Dom é a manifestação do Espírito Santo. É a graça manifesta, a virtude do poder do Espírito Santo de Deus, da graça de Deus, que nos manifesta através de nós, para nós e para outras pessoas. E principalmente para outras pessoas. A gente vai ver isso aqui. Então, o que é o dom? É a graça de Deus que desce sobre nós, que nós recebemos e temos o Espírito Santo de Deus, e sai poder através das nossas vidas, sai virtude para nossas vidas, para edificar o corpo, para produzir, para ser útil. Então, meus irmãos, qual é o seu dom? Escreve para mim aí. Isso é muito importante você saber, porque isso é para a edificação do corpo. Nós somos um corpo. Você é uma parte desse corpo. Nós somos a igreja, nós somos todo mundo uma parte, somos pedras, somos uma peça de quebra-cabeça que nos unimos para formar a imagem de Cristo, para formar a imagem e semelhança de Deus. Então escreve para mim qual é o seu dom. Escreve, porque você tem que compartilhar isso com você, mas tem que compartilhar com tantas pessoas que não sabem, gente. As pessoas não conseguem entender o que é dom, as pessoas não conseguem acessar. Olha, de 10 pessoas que eu falo, qual é o seu dom? De 10 pessoas, 9 não sabem quais são os seus dons. É incrível isso, pergunta. Tenho certeza que você aí tem dúvida disso, tenho certeza que muitas pessoas na qual você pensou têm dúvida disso. Então, as pessoas precisam ser clareadas, precisam ser ensinadas, mas não só ensinadas por conteúdo, mas levar o Espírito. A gente precisa acessar o Espírito de Deus. Então, o que diz sobre dons? Abra comigo no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 ao 10. Eu vou ler para você. A manifestação do Espírito é concedida a cada um. Então, a manifestação do Espírito, o que eu falei, o que é dom? É a manifestação da graça, do Espírito de Deus, a virtude de Deus, do poder de Deus. A manifestação do Espírito que é concedida a cada um, visando o que for útil. Então, a primeira coisa aqui que a gente tem que aprender. Para que serve o dom? Ele visa para cada um a ser útil, né? a usar de boa maneira, né? A ser uma coisa proveitosa. Tem umas versões que falam proveitosa, que é uma coisa que seja proveitosa para o corpo de Cristo, para que edifique, que seja proveitoso para as pessoas. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar, os dons não é para edificação somente própria nossa, que edifica também, mas é muito mais edificação para ser útil ao corpo, para ser útil às pessoas que estão ao seu redor, para a igreja do Senhor, para você manifestar a glória do Senhor, a virtude do Espírito Santo, da graça de Deus que está em você, manifesta em você. Você usar para que as pessoas recebam disso, visualizem isso, que seja glorificado o nome do Senhor. Então, é para isso que servem os dons. Então, continuando, porque a um é dada mediante ao Espírito a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, também ciência. O outro, do mesmo Espírito, a fé. O outro, do mesmo Espírito, dons de curar. Outros, operação de milagres, profecia, discernimento de espíritos, variedade de língua, capacitação de interpretar as línguas. Mas um só é o mesmo Espírito que realiza todas as coisas, distribuindo a cada um como apraz, a cada um individualmente. Olha que coisa incrível. É o mesmo Espírito, é o Espírito Santo, é a graça de Deus, é a virtude de Deus que vem sobre cada um e dá a cada um essa porção, esse dom, essa virtude de Deus. Então, para que todos nós usamos, né, o que é útil. Então, gente, isso é muito importante a gente saber. Compartilhe essa live, gente. Sabe por quê? As pessoas não sabem. Eu demorei muito na minha vida para entender o meu dom, para receber os meus dons. Eu demorei muito porque tinham dons dentro de mim já, manifestos, mas eu não acreditava, eu não conseguia enxergar. Eu tinha vergonha, eu achava que podia ser soberba falar que tinha esses dons. E por eu tantas vezes me travar na minha vida, eu não consegui manifestar isso na minha vida. Eu não consegui manifestar esse Espírito Santo, essa graça, essa virtude, esse poder na minha vida, através da minha vida, para outras pessoas serem edificadas e receberem a porção de Deus.
Mas quando eu tomei posse daquilo que Deus é, e hoje eu quero que você tome posse na tua vida, automaticamente as coisas começaram a clarear. Eu comecei a enxergar o mundo espiritual, a enxergar as coisas de Deus. E o que o diabo menos quer é que você use isso a favor de Deus. O que o diabo menos quer é que você entenda. A maior força, a maior estratégia de Satanás é que nós não alcancemos as coisas de Deus. Satanás, o diabo, ele não pode tocar em nós. E o que ele faz porque não pode tocar em nós? Ele faz de tudo para nos distrair, fazer a gente não acreditar, fazer a gente não viver a glória de Deus. Então, meu irmão, no nome de Jesus, que você manifeste a glória de Deus na tua casa, na tua vida, na tua família, sobre aquelas pessoas que precisam receber de Deus. Então, a primeira coisa é buscar os dons. A segunda coisa é a gente entender que é uma coisa útil, uma coisa que é para você usar para as pessoas, para o corpo de Deus entrar no caminho certo, da maneira certa, o que Deus quer falar, tudo que Deus, como que Deus quer agir, a levar as pessoas a receber a glória de Deus, o caminho de Deus. Então, Deus, ele dá dons, ele não retira dons. Se ele te deu um dom, meu irmão, ele tem um dom e te deu, e você recebeu esse dom, Deus não arranca de você, é você que pega e sai da presença de Deus, sai do movimento de Deus, sai daquilo que Deus te chamou a fazer, do teu propósito, do teu chamado, daquilo que você se manifesta em Deus e anda em Deus, e aí você para de usar o dom que Deus te deu. Não é Deus que retira, é você que sai. Deus precisa fazer você entender de tal maneira a profundidade do dom, porque muitas pessoas dizem, Deus arrancou o dom de mim, eu já ouvi isso, irmão, tá errado. Deus não arranca dom. Deus, ele potencializa você. Deus não arranca dom, ele faz com que você reconheça o que é em você, que ele é a graça, a virtude, o poder do Espírito Santo em você. E quando você reconhece isso, irmão, sai da frente. Sai da frente e hoje você vai reconhecer isso na tua vida. Hoje você vai buscar isso, você vai receber de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Compartilha essa live, porque muitas e muitas pessoas te falam. Gente, para pensar aí, você escreve para mim, se não é isso que eu estou te falando. Se você não conhece o teu dom, fala, eu não conheço o meu dom, eu não sei qual é o meu dom, eu estou em dúvida. Mas eu vou te falar aqui. Agora, meus irmãos, quantas pessoas, para pensar aí, que não sabem sobre isso? Eu estou te falando, de cada 10 pessoas que eu falo, 9 não conhecem, não sabe. Não sabe se identificar, isso na soberba, essa identificação daquilo que você é em Deus. Quando eu te pergunto, você é o que? É cristão? Você tem dúvida? Não, eu sou cristão. Eu sou homem de Deus, sou mulher de Deus. Você tem dúvida? Não, por que você tem dúvida sobre o seu dom? Você tem que pegar e tomar posse daquilo que você é. Por que a gente não acessa as coisas celestiais, espirituais, que estão liberadas em Efésios 1, nas regiões celestiais? Porque a gente não acessa, porque a gente não toma posse, a gente não entra, a gente não se conecta e não fecunda, a gente não se conhece. Conhecereis a verdade nos libertará. Conhecereis o caminho, a verdade e a vida. Quando você conhece, você se torna um. Quando se torna um, você se torna a imagem e semelhança. E quando se torna a imagem e semelhança, automaticamente você vai viver as coisas de Deus. Você vai ver as coisas de Deus, a manifestação da glória de Deus na sua vida, na sua casa, em tudo na sua casa, na sua vida, no casamento, em todas as áreas. Tanto para você e automaticamente as pessoas vão receber também. Porque a gente é uma influência. A gente é uma influência. Quer queira você ou não, a gente é uma influência e a gente lança sementes. Tudo que a gente faz, a gente lança semente. Agora, qual semente você tem lançado? O que você tem manifestado na tua vida? Sobre você e sobre os outros. Alguém vai receber. Então, irmãos, vamos continuar. O dom, presta atenção, o dom não é para salvação, tá? As pessoas confundem. O dom não é para salvação. O dom é para edificação do corpo. O dom é para manifestar a glória de Deus, como eu falei. Então as pessoas, elas remetem os dons à salvação. Elas remetem os dons para essa edificação, para esse poder, essa virtude da graça do Espírito Santo manifesta na pessoa. A pessoa relaciona e correlaciona isso como um homem de Deus e mulher de Deus. Não tem nada a ver dons espirituais com ser um homem de caráter, ser uma mulher de caráter e manifestar os princípios de Deus. Isso não tem nada a ver. Dom é uma virtude da graça do Espírito Santo. Eu conheço pessoas que têm dons espirituais, que, enfim, fala profecia em língua, sei lá, tem esses dons, essa virtude de Deus, que infelizmente tem que ser trabalhada em muita coisa no caráter dela. Tem orgulho, tem soberba, tem vaidade, tem avareza, e tem várias outras coisas, mentira, engana os outros. Então, assim, o dom, as pessoas confundem. Por que elas fazem? Elas
fazem, elas veem ali virtude, vê uma coisa, uma manifestação. Por que é o dom? Você conhece e começa a andar nos mistérios de Deus. Então, automaticamente, quando uma pessoa leiga não sabe, as pessoas elas vão e correlacionam isso como dom ser uma mulher e um homem de Deus totalmente com princípios e com caráter de Cristo. Então, isso não tem nada a ver, irmão. Dom está relacionado à virtude do poder da graça de Deus que é manifesta. O caráter de Cristo é a transformação da natureza pecaminosa de Adão, do primeiro Adão, para o segundo Adão, que é Jesus Cristo, que veio para nos trazer a transformação, uma metanoia, para ensinar a gente viver os princípios de Deus, a se relacionar com Deus, a ser uma imagem e semelhança de Deus. Aí sim é o caráter. Aí sim é manifesta a imagem e semelhança. Aí sim é manifesta os valores, os princípios, os conceitos, a vontade de Deus. Então, irmão, não se engana, porque muitas vezes da minha vida, eu já me enganei com isso. A gente vê alguém que tem dom de profecia, de revelação, e faz, e cura, milagre e tal, e fala, nossa, olha que mulher de Deus, olha que homem de Deus. Irmãos, não se confunda. Quando estava no engano, quando eu estava no mundo, quando eu estava perdido no mundo, meus irmãos, eu tinha dons, eu tinha dom de revelação, de profecia, eu tinha visões, e o dom era de Deus, porque o dom é de Deus, o dom não é de Satanás, mas eu era usado por tantas coisas que o inimigo me usava, no dom que Deus deu, para manifestar no mundo espiritual, aquilo para fazer coisa errada. Então, quando você vê umas pessoas se movimentando aí, né, fora da vontade de Deus, vamos dizer, em outras religiões, eu não estou aqui para falar e nem criticar outras religiões, quando as pessoas se manifestam e se movimentam em outras religiões e realmente são usadas com dom, isso não tem nada a ver que você pode levar isso como uma mulher e um homem de Deus, com conceitos, caráter e princípios de Deus, com uma imagem de Deus. Quantas vezes você recebeu profecia, às vezes de um terreiro, de macumba, sei lá o que for, porque eu vivi muito nisso. E eu era usado por meus dons, só que no engano. Eu era deturpado a minha mente, mas com dons sendo usado para o inimigo, sendo usado para pessoas, sendo usado para muitas coisas, para enganar, para aprisionar aquelas pessoas, para não conhecerem Cristo, para não conhecer a verdade e a vida. O caminho, a verdade e a vida só existe um. Então, o inimigo cega, engana, deturpa, né, a nossa mente para a gente ser enganado e usar o que nós somos e nós temos a favor dele. E aí errar o caminho. E você e tantos outros. Quantas pessoas, gente? Já fui para meditação transcendental, já fui para tarô, jogava tarô, eu fiz muitas coisas da minha vida. Eu manifestava os dons, eu manifestava a movimentação no mundo espiritual, mas de forma errada. O que eu quero te dizer é o seguinte, não relacione as pessoas que têm dons com pessoas que têm caráter de Cristo. Não relacione as pessoas que têm dons, que realmente manifestam muitos dons e são usadas nos seus dons, com essas pessoas que são pessoas que você tem que levar para a tua vida como exemplo de Cristo. Glória a Deus se for exemplo de Cristo. Glória a Deus se for exemplo de Deus e a imagem e semelhança de Deus. Mas você não pode entregar a sua vida e ficar cego, criando até uma idolatria sobre essa pessoa, porque ela tem dom. O que eu quero que você entenda uma coisa é separada da outra. Você tem que separar, porque muitas pessoas seguem essas pessoas, seguem os dons das pessoas, idolatram e ouvem, e o inimigo usa isso, deturpando a imagem, realmente a adoração do único adorador que é Cristo e seus princípios, aquilo que tem que ser transformado para pegar profecias ou dons, sendo qual que é ele, e levar como idolatria. Mas isso não tem transformação. Transformação é você sair do erro, se arrepender do seu pecado e automaticamente vai ser muito mais usado do que dons espirituais. Vai ser manifesta a glória de Deus. Não uma glória de Deus momentânea, mas uma glória de Deus eterna. Pega isso no teu espírito, meu irmão. Você está entendendo o que eu estou falando? Escreve para mim se você está entendendo. Porque isso é muito profundo, irmãos. As pessoas têm que ter acesso a essa live. As pessoas têm que ter acesso a essa palavra, porque o inimigo deturpa, engana, cega. Mas Jesus, quando ele veio o quê? Para tirar os cativos, libertar os cativos, tirar das prisões e dar vista aos cegos. Ele nos fez enxergar. Não enxergar do jeito que a gente pensa, mas enxergar o Espírito de Deus que governa sobre a alma. O que Deus está te ensinando hoje é ter o Espírito está totalmente aguçado, ligado, entendendo, andando e vendo o Espírito para você sobressair sobre a sua alma, sobre os seus sentimentos, sobre o seu desespero, sobre os seus problemas e governar no Espírito Santo de Deus.
Por isso que Jesus morreu na cruz, para governar, te dar de novo governo, para você saber andar, para você entender essas coisas, como é que estão andando na terra, como é que estão sendo manifestas na terra. E o inimigo também é espiritual. Ele também, o diabo também é espírito, é espiritual. Então, se você não entender o diabo, não entender o Espírito Santo, não entender as coisas de Deus e entender verdadeiramente o que a palavra de Deus diz, meu irmão, você vai viver daquilo que você entende, daquilo que te ensinam. E as pessoas têm falado um bando de baboseira por aí. Chega. É o momento de você receber de Deus. Receber o teu dom, receber a partir de agora, a discernir, a gente vai falar muita coisa, discernir o que é certo e errado na tua vida, em nome de Jesus. Compartilha, irmão. Então, primeira coisa que eu quero falar para vocês, primeira coisa não, falei várias coisas para vocês, né, gente? Uma coisa para desmitificar. As pessoas dizem, as pessoas ficam falando que não há transferência de dons, né, de poder ali. Irmãos, eu já vivi isso na minha vida. Quem dá o fazer ou efetuar é Deus, tá? Eu não estou falando que a pessoa ali é Deus. Presta atenção aqui. Eu não estou falando que a pessoa é Deus e ela que tem a capacidade maior, soberana, divina para dar o dom, não. Quem dá o querer ou efetuar é Deus. Mas tem pessoas que carregam uma graça, uma virtude, né, no Espírito Santo de Deus, com seus dons, né, que ativam o que está dentro de nós. Ativam aquilo que o dom que Deus dá pra gente em nós. Eu já fui ativado em muitas pessoas, com muitas pessoas, ativando os meus dons. Dom de profecia, dom de revelação, dom de sabedoria. Muitas pessoas pegaram aquilo que eu não acreditava, pegaram o que estava lá, que até sendo usado pelo inimigo, e ativaram para o reino de Deus. E ativaram e transferiram aquela unção, daquela virtude, daquela graça, daquele poder. E de repente meus olhos se abriram de tal maneira no mundo espiritual, aonde eu pude manifestar muito mais longe, com muito mais potencial daquilo que já estava em mim. Então presta atenção, não é que a pessoa ali tem um poder divino, a pessoa tem uma graça e um poder que vai te ajudar a ativar aquilo que já tem em você. Que Deus te deu, mas ele vai e ativa e transfere poder, ele transfere virtude sobre você. Então, meu irmão, eu já fui em muitos lugares com muitas pessoas que ativaram os meus dons. Coisas que estavam mortas, que eu não estava nem enxergando, mas automaticamente pela transferência isso foi feita. Pastor, dá uma referência. Vou te dar algumas referências. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14. Diz assim, não te faças negligentes para com o seu dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante a profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Irmão, você está vendo o que foi falado aqui? Então, foi transferido pela imposição das mãos pelo presbitério. Há uma unção de transferência, há uma unção de poder, de virtude, de graça que é derramado. Por isso, irmãos, não é qualquer pessoa, não é qualquer lugar. Isso é muito sério, irmão. Imposição de mãos, eu não posso falar isso agora, senão vai ficar muito longa essa live. Mas imposição de mãos, irmão, isso há uma transferência de alguma coisa. Por isso que a gente não tem que deixar as pessoas colocar a mão na nossa cabeça que você não conhece. Que você não conhece a unção, que você não conhece o que está por trás. Porque há uma transferência ali. Meus irmãos, isso é muito sério, tá? As pessoas não entendem, não conhecem o pastor, não conhecem ali que tem por trás, e bota a cabecinha lá, e o pastor profetiza, cheio de coisa ali. Meu irmão, há uma transferência no mundo espiritual, entre você e a pessoa. Tanto você quando coloca a mão, há uma transferência. Aí, eu posso falar uma live, eu vou fazer uma live sobre imposição de mãos, ensinar isso, que as pessoas não sabem. Estão botando a cabeça na mão dos outros. Estão botando a mão na cabeça dos outros, estão botando a tua cabeça na mão dos outros para o outro orar. Você nem conhece, irmão. Há uma transferência, você pega coisas, cargas, demônios, setas, coisas malignas pela transferência. A pessoa pode falar o que for ali, irmão. Há uma transferência espiritual sobre o que está nela que vem sobre você. Porque, meu irmão, presta atenção, preciso que você entenda, compartilhe essa live. Escreve para mim se não há uma transferência. Escreve para mim se você entende isso, mas há uma transferência. Então, o que Paulo está falando aqui? Que há uma transferência, que há um poder, que há uma transferência. Então, não negligencie isso, o dom que há em ti. Há um poder que está sobre ti, um dom que há em ti, que foi dado perante a imposição das mãos, que foi transferido para você. Então, Paulo, ele chama Timóteo de filho, porque ele tinha um amor tão grande, e ele tinha transferido tantas coisas, não só espirituais, mas também de amor, sobre de Paulo, de ensino, de tantas coisas para direcionar a vida de Paulo, que Paulo tinha um amor muito grande por Timóteo. Então,
Paulo chama muitas vezes Timóteo de filho, coisa mais linda. Então, olha só, Deuteronômio, capítulo 34, versículo 9, diz assim: Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs ele as mãos. Olha que coisa linda. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Olha que coisa de coisa linda, gente. Vocês acreditam? Meus irmãos, foi transferido de Moisés para Josué. Foi transferido uma unção, foi transferido um poder sobre a vida de Josué. Então Moisés transferiu o dom para que Josué continuasse a obra, o propósito. Você está entendendo, meu irmão? Foi transferido. Olha só, olha o que diz, foi transferido com o espírito de sabedoria sobre ele, sobre as mãos. Então, foi muito forte isso. Olha o que diz no livro de 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 6 e 7. Por esta razão, pois, te admoesto, que revise o dom que há, do dom de Deus que há em ti pela imposição das mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, de medo, mas de poder para o amor e de moderação. Irmãos, foi o quê? Transferido o quê? O que Deus fala aqui? Pela imposição das mãos. Pegou isso? Meu irmão, eu te pergunto, não há transferência na imposição das mãos, do dom, do poder, da direção, do que Deus quer manifestar? Coisas espirituais? Romanos capítulo 1, versículo 11. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual. Ah, não. Pega isso no teu espírito. Porque muito deseja ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Paulo tinha sede, vontade, desejo. Ele tinha dentro dele um desespero para encontrar as pessoas, para transferir o que ele carregava, para transferir os dons. Olha o que está escrito aqui, porque muito deseja ver-vos. Paulo queria ver as pessoas que Deus estava mostrando para ele, que Deus estava colocando no caminho dele, por propósito, cumprir o propósito, a fim de repartir convosco algum dom espiritual. Então, meus irmãos, eu estou cansado de ver pessoas ensinando as outras que não há transferência. Há transferência, irmão. E volta a falar, existe um processo de transformação, de renúncia, existe um processo de libertação, existe um processo que você tem que viver na sua vida. Isso é uma coisa, mas que há transferência, há transferência. Há transferência e ativação para você viver o dom espiritual, para você viver o que Deus foi lá e concebeu para a sua vida, para você manifestar a glória de Deus. Pegou no teu espírito, irmão? Pegou no teu espírito? Então, olha só, eu vou estar falando semana que vem, vou continuar, porque são muitas coisas. Eu nem comecei a falar dos novos dons. Eu só te expliquei sobre o dom. Então eu prefiro agora que você escreva aí. Eu vou fazer um exercício com você. Pega aí. Você vai anotar. Evangelho não falha. Isso aí. Vocês dos Emirados Árabes que estão aí. Vocês do Japão. Olha só, vocês isso, vai escrevendo para mim. Escreve para mim. Isso, escreve para mim, vai escrevendo aí. E vai compartilhando qual o seu dom. Se você não sabe, você vai buscar em Deus a essa semana. Porque na semana que vem, que a gente vai continuar essa live, eu vou falar dos 9 dons. E aí você vai identificar e você vai fazer uma analogia com você mesmo, sobre aquilo que você acha que você tem. Ah, mas pastor, eu não sei de nada, eu não sei qual é o meu dom. Quando você achar, se você não achar ou achar, você escreve aí, porque semana que vem eu vou explicar cada um deles. E aí você vai assim, agora eu entendi, é esse mesmo. Mas deixa Deus trabalhar, deixa o Espírito Santo trazer em você. E peça a Deus, como diz a palavra de Deus, lá que a gente começou falando, buscai o dom com zelo, buscai, procura. E fala, Senhor, eu preciso saber qual é o meu dom, desça sobre mim qual é o dom que você tem, eu quero o dom, vai falando, lê de novo, tem o dom da profecia, o dom da revelação, de falar em línguas, interpretação de línguas, sabedoria, enfim, todos esses dons que a gente falou aí. Cura, vai, operação de milagres, fé, vai buscando dons, vai buscando esses dons. Que no nome de Jesus a gente vai ter coisas incríveis para a semana que vem. Que Deus abençoe. Fica na paz. Continue conosco. Manda essa live, compartilha essa live com as pessoas.
para que as pessoas cheguem e recebam essa porção, em nome de Jesus. Deus abençoe, fique na paz.